Boa noite, meus irmãos. Vamos iniciar mais um momento, mais uma noite, para adorarmos e engrandecermos o nosso santo Deus. Vamos agradecer e entregar nas mãos do nosso Senhor por esse momento que estamos tendo em comunhão, para glorificarmos o Teu santo nome, para oferecermos os nossos sacrifícios de louvor ao nosso santo Deus. Oremos. Pai amado, todo-poderoso Deus, nós estamos aqui, Pai, e nos reunimos em Tua presença, Senhor, para agradecer por esse momento precioso, Pai, para agradecer por mais uma noite que o Senhor nos concedeu, Pai, debaixo das Tuas graças, Senhor. Ó Pai amado, nós entregamos este culto em Tuas mãos, Senhor, que o Senhor possa estar conduzindo, Pai, que Teu Espírito Santo nos preencha, Pai, e nos leve a entregar uma verdadeira adoração, Pai. Uma adoração, Pai, que te alegre, que agrade ao seu coração, Senhor Deus. Ó Pai amado, o Senhor esteja usando o pastor Davi, Pai, como teu porta-voz, Senhor, para entregar a Tua palavra aos nossos corações, Pai, para nos exortar, Pai, entregar a Tua vontade, Pai, em nossas vidas. Agradecemos a Ti, Senhor Deus, pelo sustento de cada dia, pois o Senhor nada tem deixado faltar em nossas mesas, Pai. Pedimos perdão por nossos pecados, que o Senhor possa quebrantar nossos corações, Pai amado. Que o Senhor possa nos levar a ter uma vida, Pai, um relacionamento verdadeiro, Pai, contigo, Senhor Deus. Que o Senhor gere em nossos corações a vontade de cada vez mais buscar a Ti, Pai. A fome e a sede por Tua palavra, Senhor, por Tua presença, Pai. Mais uma vez, nós queremos agradecer, Pai, por esse momento maravilhoso que estamos tendo em Tua presença, Pai. E nós fazemos esta oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos entregar os nossos louvores, entoar nossos cânticos ao nosso santo Deus. Eu quero ler uma passagem, está em Salmos, capítulo 95, do versículo 6 ao 7, que diz: Ó vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhados diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. A gente possa entregar nossos cânticos, entregar os nossos sacrifícios de louvor, porque é isso que o Senhor espera de nós, é isso que o Senhor busca, verdadeiros e fiéis adoradores. Vamos louvar o nosso santo Deus nesse momento. Aos céus, se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Ele é o Deus que nos sonda. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei.
pode calar. Nada pode calar o adorador. Adorar é o que sei, Adorar é o que sou. nada pode Calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor, adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. A voz de quem te adora. a voz de quem Te adora, Senhor. Deus, aleluia. Vamos continuar engrandecendo o nosso santo Deus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que nos constrange apenas com o olhar? Vamos declarar, vamos louvar, agradecer o teu santo nome, pois Ele é sábio, nos ensina em amor, é manso e cuida dos nossos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse? Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em
Agradecer ao nosso santo Deus, louvar o teu santo nome. Irmãos, para bater palmas. As ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não sente daqui moramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir. Dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, e leva o Senhor Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, com você estou para vos salvar. Sucumbir, a dor me perturba minha alma, eu peço te vem banir, ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Mereço sentir, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor Rei do céu e mar. Todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, com você estou para vos salvar, sim, sossegai. O mestre chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao mundo destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai.
homens, o gênio do mal, nas águas não podem a naufragar. E leva o Senhor, Rei do céu e mar. Todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, Convosco estou para vos salvar. Se sossegai. Parararararara, para. Parararararara, para. Parararararara, para. Parararararara, para. Amém. Vamos dar início ao nosso momento ofertório. Boa noite a todos. Convido a todos que abram suas Bíblias em Provérbios 3, capítulo 3, versículos 9 e 10. Provérbios 3, capítulos 9 e 10. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor neste momento. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais. E você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Temos o compromisso de devolver, né, ao Senhor aquilo que é dele. E dele é a primeira parte de tudo aquilo que recebemos, né? Quando recebemos, devemos tirar primeiro os nossos dízimos, né? Honrando ao Senhor e agradando a Ele, porque Ele se agrada daqueles que o agradam, né? E que possamos ter esse compromisso, assim como também tirar a oferta, né? Separarmos as nossas ofertas, e nós vamos estar assim, obedecendo a palavra do Senhor e honrando ao Senhor. Nesse momento nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, pelo cuidado dEle, por não nos faltar nada, pelas bênçãos dEle sobre as nossas vidas, sobre a nossa família. Oremos. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor tem cuidado, Pai, de cada um de nós. O Senhor tem cuidado das famílias, Pai, da nossa igreja. O Senhor não tem deixado faltar nada, Paizinho. Muito obrigada, Pai, porque mesmo, Pai, desempregado, Pai, os teus servos não passam necessidade, Pai. Por isso, neste momento, te agradecemos, Pai, pelo suprir das necessidades. Agradecemos porque o Senhor nos dá até além daquilo, Pai, que precisamos, Pai. Te agradecemos, Pai, por isso. Também, Pai, te pedimos neste momento por aqueles que se encontram desempregados. Te pedimos que o Senhor, Pai, esteja à frente, Pai, daqueles que amanhã, Pai, segunda-feira, vão sair, Pai, à procura de emprego. Que o Senhor esteja abrindo portas, Paizinho. Que o Senhor continue cuidando de cada família, em nome de Jesus. Amém. E agora nós vamos estar, né, entregando aquilo que é do Senhor, né, fazendo a entrega dos dízimos e das ofertas. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos engrandecer o nosso santo Deus. Declarar que Ele é majestoso, declarar que Ele é Rei. Vamos adorar. Vamos bater palmas. Todo mundo. Tu sabes, te amo. Tu sabes,
mais do que antes já fiz. Meus lábios declaram palavras sinceras, viverei pra ti, eu me consagro a ti. majestoso, Rei, eu tenho um desejo, estar contigo, meu Senhor, só contigo, meu Senhor. a igreja, Cristo é meu Senhor e Salvador, e pra sempre, sempre darei louvores a ti. Cristo é meu Senhor e Salvador, e pra sempre, sempre darei louvores a ti. Tu sabes, te amo, tu sabes, desejo conhecer-te mais do que antes já fiz. Meus lábios declaram palavras sinceras, viverei pra ti, eu me consagro a ti. Majestoso Rei, eu tenho um desejo, estar contigo, meu Senhor, só contigo, meu Senhor. Cristo és meu Senhor e Salvador, e pra sempre, sempre darei louvores a ti. Cristo és meu Senhor e Salvador, e pra sempre, sempre darei louvores a ti. Vamos declarar mais uma vez. Cristo és meu Senhor e Salvador, e pra sempre, sempre darei louvores a ti. Cristo és meu Senhor e Salvador, e pra sempre, sempre darei louvores a ti. E pra sempre, sempre darei louvores a ti. E pra sempre, sempre darei louvores a ti. Som. Poder sentar, povo de Deus. Boa noite, povo de Deus. A paz de Cristo, igreja, amém? Amém. A criançada bonita, depois da mensagem, vai ter uma homenagem muito bonita para as mamães. Mas enquanto isso, elas vão subir. Vem aqui para frente, criançada, vamos orar aqui juntos? Vem aqui na frente, criançada até 11 anos. Vem aqui, por favor. E daqui a pouco elas vão descer para homenagear as mamães, enquanto a tia Fabia vai ajeitando lá. Tá bom? Vem cá. Isso. Tia Clívia, ora aqui, por favor. Boa noite. Todo mundo aqui? Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, por mais uma noite que estamos aqui na Tua casa, Senhor, com o intuito de cultuar, Senhor, e glorificar o Teu santo nome. Pedimos ao Senhor que continue nos conduzindo, Senhor, nesse momento de louvor ao Teu nome, tanto lá na classe infantil, quanto aqui, Senhor, no templo também. Que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Daqui a pouco elas voltam e vão fazer uma linda homenagem para as mamães
Meus amados, hoje, pelo fato de ser o Dia das Mães, a gente vai estar ministrando uma mensagem ocasional, propícia para o Dia das Mães. Nós temos, durante esse mês, nós propomos aí estarmos estudando o livro de Tiago, meditando na palavra de Deus na carta de Tiago, mas hoje, por esse motivo, ser um dia tão especial, o Dia das Mamães, a gente vai estar trazendo uma mensagem voltada para esse assunto. O tema é esse, Mãe Abençoada, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, verso 26 a 38. Eu quero te convidar a gente estar refletindo na palavra de Deus sobre o que significa ser uma mãe abençoada. A bênção da maternidade. Essa bênção indescritível a qual o Senhor, Ele manifesta o seu poder através do ventre materno. É impressionante como que Deus, Ele cuida de nós, Ele manifesta o seu poder no ventre materno. Como que Ele gera produz esse milagre no ventre de você, no seu ventre, mamãe. No ventre de uma mulher. É algo indescritível. É algo que vocês, mulheres, talvez uma de vocês estivesse aqui, com certeza teria mais autoridade para falar sobre esse assunto do que eu. Porque é algo que, por mais que a gente tente achar palavras para expressar, a mamãe, ela sente isso, literalmente, essa alegria de ser mãe, durante 9 meses, carregar no ventre o seu filho e gerar vida, algo que vem de Deus e que tem esse privilégio, eu vejo dessa forma, um privilégio de uma mulher ser chamada de mãe. Então não dá para a gente deixar passar em branco. E eu quero te convidar a ler esse texto de Lucas capítulo 1, a partir do verso 26. Vamos conhecer um pouco da história da mãe de Jesus. Maria, uma mulher igual a você, minha irmã, uma mulher como você também, mas que Deus a escolheu para ser mãe de Jesus Cristo. E por isso ela foi muito abençoada. Eu quero ler com você esse texto, verso 26 do Evangelho de Lucas, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Deus, abençoa-nos nesse momento aqui também, ó Pai, de reflexão na sua palavra. É a tua palavra que está sendo pregada nessa noite. E falando, ó Deus, de um personagem abençoado, ó Deus, tremendamente abençoado por Ti, que foi Maria, a mãe de Jesus.
e a qual também nós trazemos, ó Pai, os bons exemplos dela como uma mulher abençoada, também para que hoje as mamães, as mulheres do nosso tempo, sejam abençoadas também através do bom exemplo que Maria, mãe de Jesus, deixou. Então fale conosco aqui nessa noite, nesse momento também, não somente para as mamães presentes, mas para as futuras mamães, para os homens presentes também, para todos que vão em algum momento ver ou ouvir essa live, porque na verdade é a tua palavra que está sendo pregada e nós cremos que o Senhor tem poder de tocar nos corações das mulheres, das mamães, das futuras mamães, dos homens e de quem o Senhor quiser, porque é a tua palavra que está sendo pregada. Então fale conosco, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Maria foi uma mulher abençoada. Maria foi mãe de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Mas foi fácil, foi tudo maravilhosamente fácil para ela ser chamada mãe de Jesus Cristo, mãe do nosso Senhor, o Deus encarnado, carregar no ventre o nosso Senhor Jesus Cristo vindo em forma humana, o nosso Deus em forma humana. Foi fácil para ela, dentro do contexto, dentro da cultura que ela vivia, diante de todo o cenário que ela vivia naquele momento, naquele tempo, foi fácil para ela? Não, não foi fácil para ela. Maria era uma jovem, muito jovem. Maria era inexperiente de vida. Estava iniciando ainda, aprendendo coisas relacionadas ao mundo adulto, aprendendo coisas relacionadas à vida de uma mulher adulta, a qual ela estava se formando, iria se formar, iria formar uma família. Mas ela recebe a notícia que ficaria grávida. Mas como ficaria grávida se ela nem tinha relação, não tinha ainda intimidade com José, não era nem casada ainda com José, e ela permaneceria virgem e daria à luz um filho? Como assim? Você, mulher, você, mamãe, você que ainda vai ser mãe, como isso entraria na cabeça de uma jovem que ainda é virgem e que ela seria mãe do Filho de Deus sem ter ainda nenhum tipo de intimidade com o seu futuro noivo, ou melhor, futuro marido, que ainda nem casada era? Como isso? Como não ver a ação de Deus, a ação do Espírito de Deus, nessa coisa que dá nó na cabeça, que se não fosse da maneira como Deus agiu, enviando o anjo Gabriel para falar diretamente com ela, sendo Deus, através do anjo falando diretamente com ela, essa menina, essa jovem, ela poderia entrar em parafuso. Mas acontece que ela resolveu crer na palavra de Deus. Ela resolveu confiar em Deus e deixar Deus fazer o que Deus queria fazer na vida dela e através dela. E Maria se tornou uma mãe exemplar, a qual uma mãe que caminhou com o seu filho ao longo da vida, e aquilo que nós sabemos através da palavra de Deus registrada, até onde nós sabemos, Maria foi essa mãe presente, essa mãe exemplar que esteve na vida de Jesus junto com ele, junto a ele em todo o tempo, inclusive na hora da morte. Maria se tornou esse exemplo de amor, de mãe de amor do Salvador. Porque só Jesus Cristo pode salvar. Mas acontece que, humanamente falando, Deus usa essa mulher para que o propósito dele, do Senhor, se cumprisse. Por quê? Porque Maria ouviu a voz de Deus e foi abençoada. Todos nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, porque não queremos ser abençoados. Você mulher, você homem, você pai, você mãe, você futuro pai, você futura mãe, você não quer ser abençoado?
Você não quer ser abençoada? E esse primeiro aprendizado que Maria deixa para nós é em relação a isso, de ouvir a voz de Deus. Porque Maria desejava ser abençoada. Maria, certamente, como qualquer outra jovem, ela planejava, antes dessa visita do anjo Gabriel, ela planejava ser mãe. Ela planejava construir uma família, constituir uma família, ser mãe, ter o seu esposo, ter a sua família. Ela pensava nisso. E quanto mais naquela cultura judaica que considerava a mulher amaldiçoada por Deus se não tivesse filho. A mulher sofria muito naquela cultura se ela fosse estéril. Se ela não se tornasse mãe, ela era considerada amaldiçoada por Deus se no seu ventre não fosse gerado um filho. Isso é para que você tenha uma ideia de que esta jovem, ela também tinha os seus sonhos, também tinha o seu planejamento de vida, como todos nós temos, como nós imaginamos que a juventude pensa, ou pelo menos alguns deles pensam em planejar uma vida organizada, de construir a sua família e ter uma vida saudável, uma vida familiar equilibrada, abençoada por Deus. E Maria foi abençoada por Deus com uma gravidez, mas de uma maneira totalmente diferente de qualquer outra jovem, de qualquer outra mulher que já pisou nessa terra. Maria, ela seria mãe do Senhor, do nosso Senhor e Salvador. Ela levaria no seu ventre, durante 9 meses, o Salvador, Jesus Cristo, mas ainda sem ter o contato físico com nenhum homem, nesse caso José. Então não foi fácil para aquela moça. Não era fácil naquela cultura. Como aquela jovem, a partir do momento que a barriguinha começasse a aparecer, a barriga ia crescendo, todos iam ver, como assim ela ia ser escandalizada, ela ia ser julgada, discriminada, ela iria sofrer consequências terríveis, quanto mais naquela cultura. E ela poderia, inclusive, ter o pai da criança rejeitá-la, como foi o caso de José, que veio também, Deus interveio através do anjo para falar com ele. E naquela cultura, essa jovem ela poderia ser rejeitada pela família, pelo próprio pai, e provavelmente ela seria mendiga ou prostituta, porque era algo inaceitável. Uma jovem solteira engravidar. E para piorar é dizer que é fruto do Espírito Santo, que não teve contato com o homem, iam chamá-la de mentirosa, iam falar um monte de coisa dela. Mas ela aceitou o desafio, ela creu na palavra de Deus. Ela creu na voz do Senhor. E Maria foi muito abençoada, carregando o Filho de Deus no seu ventre. Então, por que Maria foi abençoada? Poderíamos falar muita coisa, mas o primeiro ponto que eu destaco é esse. A mãe que ouve a voz de Deus é abençoada. A mãe que resolve inclinar nos seus ouvidos a voz de Deus, ela é abençoada. Nós não sabemos quantos anos de idade, qual a idade de Maria exatamente naquela época, mas sabemos que a sua reação, quando o anjo chegou na sua presença e falou com ela, Maria ouviu. Maria parou para ouvir o anjo, o enviado de Deus, o mensageiro de Deus. Maria parou para ouvir, através do anjo, que ela tinha uma missão. E como mulher, no ventre dela, ela faria parte da missão de Deus, cumprindo a missão dela, que era ser mãe, uma mãe virgem do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maria ouviu e não fugiu da sua missão. Ela poderia fugir, mas não fugiu. Ela poderia recusar, mas não recusou. Ela ouviu a voz do Senhor. E esse é o primeiro
ensinamento que ela deixa aqui, não somente para as mulheres, não somente para as mamães, mas para todos nós, de que a missão de Deus, aquilo que Deus está fazendo, o projeto dele, o propósito dele, vai nos levar, ou seremos convidados, alguns de nós, ou seremos convidados para alguma missão especial, e nós devemos ouvir a voz de Deus, obedecer. Deus está cumprindo o propósito dele, e quando Deus, no cumprimento do seu propósito, ele fala com alguém, cabe a nós ouvir a sua voz. E Deus fala, meus amados. E Deus fala com a gente. No propósito de Deus, no projeto dele, o Senhor dá missão, dá uma missão para cada um de nós. O que Deus quer que a gente faça? Que a gente ouça a voz dele. Ela ouviu. Eu devo ouvir, você deve ouvir. Ouvir de que maneira? Com temor, com respeito à voz de Deus. É Deus que está falando comigo. Eu não estou nessa terra por acaso. Deus não me criou simplesmente para passar o tempo nessa terra por acaso. Mas Deus tem um propósito maior e Ele convida cada um de nós para o cumprimento da missão. E Deus fala. E cabe a nós ouvir e obedecer a voz de Deus, porque Ele fala, e ouvir com tremor, com temor, com respeito diante de Deus. Porque quem está falando é o próprio Deus. Deus ali envia um anjo. Hoje nós temos a palavra escrita, a Bíblia, e Deus fala. E talvez Deus esteja falando para alguém aqui nessa noite, seja mãe, seja pai, homem ou mulher, que tem algo para você e que a missão é específica sua, como era no caso de Maria, era específica para ela. E através da palavra escrita, da mensagem pregada, da palavra de Deus ensinada, Deus fala conosco nesse tempo. Se excepcionalmente Ele enviar algum anjo, isso é a soberania dele, mas Ele fala através da sua palavra escrita, fala através da Bíblia. O que Ele quer falar para cada um de nós. E esse primeiro ensinamento que o Senhor nos deixa através de Maria é ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Toda mãe que quer ser abençoada, eu falo para você, mamãe ou futura mamãe, aprenda a ouvir a voz de Deus. Porque não está sendo fácil, não é fácil criar um filho. É um desafio. E não é fácil criar um filho dentro dos padrões bíblicos, que está cada dia mais difícil. Mas a lei de Deus é algo inegociável e vale a pena, porque Deus derrama a bênção quando uma mãe decide criar o seu filho, porque ouviu a voz de Deus, e criar e educar o seu filho de acordo com a palavra de Deus. Vai ser abençoada, a sua família vai ser abençoada, porque ela decidiu ouvir a voz de Deus. A criação e a educação dos seus filhos será uma educação abençoada, porque ela resolveu ouvir a voz de Deus. Mamãe, ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Vale a pena ouvir a voz de Deus. Deus tem uma missão para cada um de nós. Você não sabe o que Deus tem para o seu filho. Você não sabe o que Deus tem para talvez o filho do seu filho, o seu neto. Para aqueles que já são avós. Mas tudo passa, o projeto de Deus passa por esse momento tão especial na vida de uma mulher. Gerar do seu ventre vida que Deus dá. Quando Deus abençoou o seu ventre, mamãe, você jamais imaginaria, ou para as mães mais jovens, você jamais imagina o que Deus tem para fazer na vida do seu filho amanhã. Mas Deus sabe o que está fazendo. Por isso devemos, mamãe e papai também, consagrar os nossos filhos ao Senhor e educá-los de acordo com a orientação de Deus, com a orientação bíblica, com as ordens de Deus. Para isso é necessário ouvir a voz de Deus. A gente não tem ideia desse projeto de Deus, o que vai acontecer com os sucessores, com a posteridade
que sai do ventre materno. O que Deus vai fazer com a geração do seu filho? Com a segunda geração, com a terceira geração, com a quarta geração? O plano de Deus vai além, está seguindo. Mas nós não devemos ficar de fora. Você, mamãe, não deve ficar de fora. Um dia, Deus nos revelará toda a verdade. E aí, talvez você descubra que, olha só, quem foi esse grande homem, essa grande mulher, que um dia passou pelo meu ventre. Olha que bênção. Olha que bênção. Talvez o seu filho amanhã seja um grande homem, uma grande mulher de Deus que vai abençoar a geração dele. Talvez o seu neto, a sua neta. Talvez a terceira, a quarta geração. Isso aí é plano de Deus. Mas não menospreze esse momento, a bênção da maternidade. Ah, minha filhinha nasceu. Eu oro para que Deus abençoe muito a vida dela e na geração dela, ela seja alguém que realmente brilhe a luz de Jesus. Amém. Glórias a Deus por isso. Cumpra o seu papel, mamãe. Cumpra o seu papel também, papai. E se depois da geração dela, a outra geração e talvez a outra geração, o que pode acontecer? Vidas sendo transformadas, abençoadas, salvas, porque a bênção de Deus passou pelo seu ventre, mamãe. É bênção da maternidade. Para isso a mulher precisa aprender a ouvir a voz de Deus e enxergar o plano de Deus que passa pela bênção do seu ventre. Eu não sei o que Deus tem para gerações futuras. Você não sabe, mas Deus sabe. O que Deus vai fazer através dos seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, Deus sabe. E é muito bom, mamãe, fazer parte desse projeto de Deus. Dizer para Deus, Senhor, o meu ventre é teu, é consagrado a ti. E que do meu ventre possa ser gerado, ó Pai, o grande homem, a grande mulher de Deus. E que possa, ó Pai, através da genealogia, na posteridade das gerações, homens e mulheres que irão marcar a história para louvor e glória do nome do Senhor. Percebe, meus amados? Que bênção! Maria tinha noção de que hoje eu e você estaríamos aqui salvos, remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, porque ali ela ouviu a voz de Deus. Não, Maria era uma jovem ainda, uma menina aprendendo a vida ainda, mas ela ouviu a voz de Deus, e hoje eu e você estamos aqui. Vale a pena ser uma mãe abençoada por Deus, que ouve a voz de Deus e que cria, educa os seus filhos no caminho do Senhor. Deus continua fazendo a sua obra e Deus continua escolhendo pessoas para a sua missão, para a sua obra. Não mais para ser mãe do Salvador, que isso foi algo exclusivo de Deus com Maria. Mas Deus continua fazendo a sua obra e escolhendo mulheres que abençoam o seu ventre, que têm o ventre abençoado, que abençoam os seus filhos, as suas gerações, para que sejam grandes homens e mulheres de Deus ao longo da história. Nesta terra, nesta vida, a gente tem que enxergar além. Deus está fazendo a obra dele. Eu vou criar os meus filhos no caminho do Senhor. Eu vou pagar o preço de servir a Deus e consagrar a minha família ao Senhor, educar os meus filhos no caminho do Senhor, porque eu não sei, mas Deus sabe do que Ele pode e quer fazer através dos meus filhos, das gerações que vêm pela frente, que hoje eu deixo Deus abençoar o meu ventre para que grandes coisas possam vir no tempo de Deus. Deus sabe. Deus sabe. Vale a pena, mamãe, ouvir a voz de Deus. Vale a pena, jovem, que ainda um dia, no tempo de Deus, vai engravidar. Vale a pena colocar tudo isso nas mãos de Deus e deixar. Eu estou ouvindo a voz de Deus. Deixa Deus conduzir a história que Ele está seguindo e eu quero fazer parte disso. E se Deus me permite a bênção da maternidade, eu não quero ficar de fora. Que Deus abençoe o seu ventre, mamãe. Você que
está na faixa etária de gerar, que ainda vai gerar filhos, que Deus abençoe o seu ventre, que Deus abençoe a sua maternidade no tempo certo e que você possa gerar filhos para a glória de Deus. Amém? Segundo, a mãe que leva as coisas de Deus a sério é abençoada. Eu fiz questão de botar isso. Mães que levam, que entendem a seriedade de educar os filhos no caminho do Senhor. A atitude de Maria ao longo da conversa com o anjo mostra que esse ouvir, quando ela parou para ouvir a voz de Deus através do anjo, ela levou a sério aquilo que Deus estava falando com ela. Por quê, meus amados? Porque quando Deus fala com a gente tem a escolha de levar o que Deus está falando com a gente a sério ou não levar a sério. Ou deixar entrar no ouvido e sair no outro. Ai desses que não ouvem a voz de Deus e não levam a sério. Porque a voz de Deus é para ser levada a sério, ainda que pareça algo absurdo. Ainda que pareça algo estranho, mas se foi a voz de Deus, leve a sério. Aquilo que Deus fala para nós, a missão que Ele fala para nós, como era no caso de Maria, ainda que pareça ser algo estranho aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, a gente deve levar isso com seriedade. Deve levar isso a sério. Ouvir a voz de Deus é algo que precisa ser praticado em toda a nossa vida, sempre com seriedade. Nunca banalize, menospreze, minimize a voz de Deus. Sempre que Deus falar, leve a sério. E Deus está falando. Não dá para brincar de ser cristão, não dá para brincar de ser mãe abençoada por Deus, nem pai. Não dá para dizer que é pai, que é mãe, se não assumir a responsabilidade da paternidade e da maternidade. E ouvir a voz de Deus é algo que deve ser praticado durante toda a vida. E nós devemos não somente ser ouvintes, mas praticantes, conforme Tiago 1, verso 22 diz. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Deus trabalha com pessoas que levam a voz de Deus a sério, que ouvem a voz dele e levam com seriedade a sua vida cristã, a sua missão aqui na terra. Deus honra, Deus abençoa. E sempre ciente que tem um preço a se pagar. Sempre ciente. Sempre tem um preço a se pagar quando se ouve a voz de Deus e leva isso a sério. Mas vale a pena. Como eu falei, o que será que estavam falando daquela jovem? De Maria. Como assim grávida? Como assim essa menina está grávida? Como assim? Como assim grávida do Espírito Santo de Deus? Como assim? Acontece que, diante de todas as outras vozes que Maria poderia ouvir, ela priorizou a voz de Deus. Ela acreditou somente a voz de Deus. Ela assimilou, ela obedeceu a voz de Deus. Ela reprovou as outras vozes humanas, ainda que fossem de zombaria, ainda que fossem palavras chamando ela disso ou daquilo. Ela simplesmente não deixou nenhuma dessas outras vozes abafar a voz de Deus no coração dela. Meus amados, nós somos, ainda mais nessa era da tecnologia, nós somos convidados a ouvir um monte de vozes todos os dias, sem sair de casa. E quantas vozes, se nós pararmos para ouvir algumas vozes, algumas delas irão sufocar, se a gente deixar, sufocar a voz de Deus aos nossos ouvidos. Se deixarmos, daremos mais créditos a outras vozes do que a voz de Deus. Aquilo que Deus falou para você, na igreja, no culto, na EBD, em casa, quando você leu a Bíblia, aquela voz que Deus falou para você, essa voz, se você deixar, ela pode ser sufocada por tantas outras vozes
que a gente ouve durante todos os dias, seja através de outras pessoas, seja através da internet, seja qual for o meio, se a gente deixar, daqui a pouco, está ouvindo tudo que é voz, menos a voz de Deus. Daqui a pouco está acessando tudo que é site, ouvindo todo mundo que fala por aí e não ouve mais a voz de Deus. Não tem mais a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e obedecer. Engrossou a pele, tapou os ouvidos, sufocou a voz de Deus. Deus não quer isso para você. Deus não quer isso para nenhum de nós. Porque a voz de Deus tem que prevalecer sobre todas as outras vozes que a gente ouve na vida. Porque as outras vozes, quando começam a tomar proporções maiores na nossa vida, gera confusão. E a gente se perde no meio do caminho. A gente se perde. Que a nossa vida fica confusa, porque não está ouvindo a voz de Deus. Está deixando em segundo plano. Muitas pessoas perdem a bênção de Deus porque não levam a voz de Deus a sério. Porque dão mais valor a outras vozes. Ah, meus amados, outro ensinamento que Deus nos dá nessa noite. Ouça a voz de Deus e leve a sério. Mamãe, papai, jovens, adultos, anciãos, ouçam a voz de Deus e levem a voz de Deus a sério. Porque é ela que tem que prevalecer. A cada dia que passa, aumenta cada vez mais a velocidade das informações. O quanto que elas chegam tão rapidamente aos nossos ouvidos. A gente tem que ser seletivo. A gente tem que aprender. Não, eu não quero ouvir. Aprender a dizer não, eu não quero ouvir essa voz. Eu não quero ouvir fulano, não quero ouvir ciclano. Que quando eu ouço essa pessoa falar, ouço essa pessoa famosa falar, a voz dele não tem nada a ver com a voz de Deus, é uma voz contrária. E me distancia de Deus, me distancia da missão que Deus tem para mim. A gente tem que estar atento às vozes que nós ouvimos. Não dê crédito para qualquer um, não. Não perca seu tempo ouvindo qualquer um. Essa é a verdade. Maria decidiu não ouvir outras vozes e priorizar a voz de Deus e levar a voz de Deus a sério, ainda que tivesse um preço a se pagar. E ela pagou esse preço. Você tem levado a voz de Deus a sério, a sério. A sério, você será colocado à prova em algum momento e você responderá através das suas atitudes se você está levando a voz de Deus a sério ou não. Com responsabilidade ou não. Cuidado com as vozes que você ouve. Leve a voz de Deus a sério. E faça com que as outras vozes se calem diante da voz de Deus. Porque se é aquela voz que te afasta da presença de Deus, te afasta da missão de Deus, se afasta daquilo que Deus quer para você, tem para você, cale essa voz em nome de Jesus. Não ouça mais essa voz. Não vale a pena, não perca seu tempo, mas ouça vozes que te aproximam de Deus e que você passa a entender o projeto de Deus para a sua vida. Então a melhor coisa que acontece na vida de alguém é quando leva Deus a sério, quando ouve a voz de Deus e leva a sério. Ainda que se tenha um preço a pagar, vale a pena ouvir a voz de Deus e levar a voz de Deus a sério. Terceiro e último, a mãe que cumpre o seu papel diligentemente, participa do projeto de Deus, é abençoada. O fato de Maria ser honrada por ser mãe de Jesus traria muitas dores para ela. Muitas dores. Como eu falei antes, o seu parto não seria com as melhores parteiras, nem no local adequado. O seu filho seria rejeitado, o seu filho seria assassinado. Ela certamente seria ridicularizada pelos parentes, vizinhos, amigos. Seu noivo tentaria deixá-la. Tudo isso iria acontecer como aconteceu. Tudo isso.
Ainda que ela não soubesse de nada disso, iria valer a pena. Iria valer a pena. Porque, como eu falei anteriormente, a mãe que cumpre seu papel diligentemente, ela participa do projeto de Deus. Vale a pena. Maria se tornou um canal direto para a salvação da humanidade. Mamãe, guardando as devidas proporções, a sua gravidez pode se tornar um canal direto para a salvação de pessoas. Porque, como eu falei anteriormente, Deus pode levantar pessoas, Deus pode levantar o fruto do seu ventre para que ele ou ela seja um grande mensageiro de Deus, um grande servo do Senhor e abençoe vidas, gerando salvação de vidas. Por isso a importância de se submeter à voz de Deus, porque existe um plano celestial que está se cumprindo e que passa muito diretamente também por esse processo gestacional de uma mãe gerando um filho para Deus, a qual Deus, no seu tempo, fará a sua obra e fará a diferença através do fruto do seu ventre. Então vale a pena pagar esse preço. Vale a pena cumprir o seu papel de mãe diligentemente, com responsabilidade, com sabedoria, porque ser mãe da maneira de Deus, seguindo a lei de Deus, é, na verdade, formar uma parceria com Deus na transformação do mundo. Porque Deus vai continuar fazendo a obra dele. Deus vai continuar fazendo a obra dele. E ser mãe nessa parceria com Deus, gerando vidas para a transformação de vidas para a glória de Deus, é um privilégio. É um privilégio. Não é somente para ser chamada de mãe, mas para fazer parte do projeto de Deus na terra, na salvação de pessoas. Mães melhores, filhos melhores, mundo melhor. Vale a pena ser mãe de acordo com o propósito de Deus, com o projeto de Deus, porque Deus continuará fazendo a sua obra. E é um privilégio ser mãe em parceria com Deus, sabendo que Deus cumprirá o seu propósito também usando a bênção da sua maternidade. Que bênção, que maravilha. Abençoada é toda mãe que recebe o dom da maternidade como um dom, como algo recebido de Deus. É algo recebido de Deus, mamãe. Ah, quantas mamães, quantas mulheres, na verdade, gostariam de ser mamães e não podem. Quantas mães são mães e acabam rejeitando a sua maternidade, não sendo a mãe que Deus queria que ela fosse. Quantas pessoas sofrem com isso? É dom de Deus, não é fruto do acaso. Ser mãe é dom de Deus. E é para ser vivida essa vida de mãe de acordo com os princípios de Deus. E não somente para o prazer próprio, para a alegria própria de ser mãe, mas tem algo que Deus está fazendo. E a mamãe tem esse privilégio de poder fazer parte disso. Abençoada seja todo homem ou mulher que, ouvindo a voz de Deus, responde como Maria: Senhor, faça comigo o que o Senhor quiser. Estou pronto para lhe servir. Eu vou pedir que chame as crianças lá, por favor. Mas mamãe, que você possa entender, assim como Maria, e todos nós possamos, assim como Maria, dar a mesma resposta para Deus: Senhor, faça comigo o que o Senhor quiser. Eu estou pronto para te servir. E aí vem a pergunta: o que você tem feito com aquilo que Deus tem falado com você? Maria tornou-se serva, fazendo aquilo que Deus tinha para ela. Serva. Servir daquela forma, com o seu ventre. E o que Deus tem falado para você, para ser servo hoje? Servo do Senhor, servindo a Ele, fazendo aquilo que Ele falou para você fazer hoje. Deus continua fazendo a sua obra. O que Deus quer de nós? Como Deus quer que nós respondamos hoje para Ele? A mesma resposta que Maria deu para o Senhor: faça comigo
o que o Senhor quiser, porque eu estou pronto para lhe servir. Você está pronto para servir? Maria tinha todos os argumentos para dizer, não estou pronto. Não estou pronto. Não estou pronta. Mas Maria disse, Senhor, estou pronto para te servir. E nesse momento, eu quero estar fazendo uma oração e vou passar para o Ministério Infantil já, mas eu queria só ter esse momento de reflexão agora. Esse momento de reflexão no sentido de que, do que Deus tem falado na sua oração, e se a sua resposta é a mesma de Maria, eu estou pronto para servir, eu estou pronto para fazer parte desse projeto de Deus. Maria louvou o Senhor com toda a sua força. Eu queria saber de você, se você está pronto para dizer para o Senhor, Senhor, eu estou pronto para te servir. Por favor, baixe a sua cabeça. Você está pronto para servir a Deus? Você está pronto para servir ao Senhor? Pronto para ouvir a voz de Deus e de maneira, assim como Maria, séria, com seriedade, dizer para Deus, Senhor, eu estou pronto para te servir, sim, para te obedecer. Eu estou pronto para fazer a sua obra. Eu queria saber de você, diante do exemplo de Maria, e diante do que Deus está falando nessa noite, você está pronto para servir a Deus? Você está ouvindo a voz de Deus? Independente do preço que se tem que pagar, você está pronto para obedecer a voz de Deus e viver de maneira diligente, séria, servindo a Deus? Eu quero te convidar a você aceitar esse desafio diante do Senhor. Dizer para Ele, Senhor, eu estou pronto para te servir. Eu estou pronto para fazer a sua obra. Eu estou pronto para estar na sua presença, independente do preço que se tem que pagar, cumprir o seu propósito. Eu estou pronto. Eu te pergunto, você está pronto para servir a Deus? Seja sincero, você está servindo a Deus? Você tem se colocado diante de Deus para servi-lo, cumprindo a missão dele? Como é que está a sua vida hoje? Está acomodado ou está incomodado? Se você está incomodado porque não está fazendo o que Deus tem falado para você fazer, é hora de sair daqui hoje tomando uma atitude igual a Maria. Senhor, faça conforme a sua vontade. Eu estou pronto para te servir. Se você está acomodado, é hora de despertar, meu irmão. É hora de despertar, minha irmã. É hora de se levantar. A vida está passando. Talvez você tenha sido consagrado no altar. Talvez seu pai e sua mãe, quando você nasceu, te levou lá no altar e consagrou sua vida ao Senhor. E você se acomodou. Sentou e ficou. E Deus está te incomodando nessa noite para que você se levante e faça alguma coisa. Que seja uma noite de despertamento, em nome de Jesus, de mudança, de transformação, de mudança de postura, em nome de Jesus. E se tem alguém nessa noite aqui que talvez esteja longe de Jesus Cristo, longe da igreja, e quer assumir um compromisso com o Senhor, eu te convido a depois do culto você me procurar para a gente conversar e orar. Vamos falar com Deus e logo depois as crianças vão estar entrando. Deus, obrigado por essa mensagem pregada. Obrigado pelos ensinamentos que o Senhor nos dá através da vida de Maria, a mãe do nosso Senhor e Salvador. Ela se comprometeu com o Senhor em obedecer a sua voz e foi fiel a ti. Deus, o Senhor nos ensinou nessa noite que nós devemos obedecer a sua voz, levar com seriedade tudo que o Senhor tem falado conosco através da Bíblia e cumprir a missão que o Senhor tem para nós. Desperta quem está dormindo, Senhor, desperta. Desperta quem está acordado, quem está dormindo, em nome de Jesus. E acorda, ó Pai, aquele que
está acomodado, que talvez tenha tido, lá na sua infância, quando nasceu, tenha tido a sua vida consagrada ao Senhor, mas tem se acomodado ao longo da sua vida. Pai, em nome de Jesus, desperta o seu povo. Faça a tua obra nesse lugar, e que nessa noite, essa tua palavra possa ter encontrado solo fértil no coração de todos que estão aqui, em nome de Jesus. E que seja uma noite de despertamento nesse Dia das Mães, para a honra e glória do teu santo nome. Obrigado, Pai, por essa palavra, obrigado por esse culto. Receba a nossa adoração e o nosso louvor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Agora eu vou chamar aí que me ajude com o Ministério Infantil, por gentileza. Veio para mim, Vladimir, faz favor. Fabi, isso. Agradeci ao criado. Ele te fez tão forte, mais delicada como a flor. O seu sorriso alegra o dia, enche meu mundo de amor. Mamãe, és preciosa, sua vida é um presente. Como posso agradecer a Deus por essa joia? Deus te fez tão preciosa pra mim. Deus te fez tão preciosa pra mim. Os meus olhinhos eu abri e vi você. Logo agradeci ao criado. Ele te fez tão forte, mais delicada como a flor. O seu sorriso alegra o dia, enche meu mundo de amor. Mamãe, és preciosa, sua vida é um presente. Como posso agradecer a Deus por essa joia? Deus te fez tão preciosa pra mim. Deus te fez tão preciosa pra mim. Os meus olhos eu abri e vi você. Logo agradeci ao criado. Deus te fez tão preciosa pra mim. Deus te fez tão preciosa pra mim. Os meus olhinhos eu abri e vi você. Logo agradeci ao criado. Deus te fez tão preciosa pra mim. Deus te fez tão preciosa pra mim. Os meus olhinhos eu abri e vi você. Logo agradeci ao criado. Os meus olhinhos eu abri e vi você.
ao Criador. Boa noite, igreja. Essa é a nossa homenagem do Ministério Infantil para todas as mães. Eu gostaria que as mães ficassem de pé, por favor, todas as mães presentes. As tias, junto com as crianças, vão estar entregando. Ó, vocês vão pegar uma lembrancinha e entregar na mão da mamãe, tá bom? Vamos lá? Devagar, bem bonitinho. Pode descer e ir pegando a lembrancinha, tá? Aí vocês descem e entreguem à mamãe. Agradeci ao Criador. Ele te fez tão forte, mais delicada como a flor. O seu sorriso alegra o dia, enche meu mundo de amor. Mamãe, és preciosa, sua vida é um presente. Como posso agradecer a Deus por essa joia? Deus te fez tão preciosa pra mim. Deus te fez tão preciosa pra mim. Os meus olhinhos eu abri e vi você. Logo agradeci ao Criador. Ele te fez tão forte, mais delicada como a flor. O seu sorriso alegra o dia, enche meu mundo de amor. Mamãe, és preciosa, sua vida é um presente. Coisa boa, amém. Parabéns, mamãe. Deus abençoe a sua vida. Vocês são bênçãos demais em nossas vidas. Olha só, tá chique demais, hein? Até cactuzinho, qual é o nome? Essas... Suculenta. Olha só, rapaz, Dia dos Pais tem isso não, né, Elias? Tem não, né? Vamos ficar de pé, igreja. Vamos louvar ao Senhor, nosso último louvor. Parabéns, mamãe. Deus abençoe a sua vida. Marido, presentei ela, viu, papai? Marido, presentei a sua mamãe hoje, a sua esposa hoje, com a mamãe do seu